Olá você, seja muito bem-vindo a mais uma edição do PB Desporto. Em destaque neste vídeo, aqui na Europa, Cristiano Ronaldo quebra mais um recorde em sua carreira. Real Madrid faz nova proposta para Gareth Bale rescindir o contrato com o clube. No Brasil, Jorge Moraes e a estrutura como fundamental para o sucesso dos clubes de futebol. Antônio Manuel Góes e os torcedores no Brasil que tratam os treinadores como oposição aos clubes que os contratam. Pedindo para você, antes de mais nada, se inscrever no nosso canal, dar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. De imediato, vamos até Maceió, Alagoas, Nordeste do Brasil. Jorge Moraes, e essa questão fundamental que é a estrutura para o sucesso dos clubes de futebol, hein, Moraes? Olá, Júnior, tudo bem? Estamos aqui de volta no PB Desporto para falar de um assunto que eu acho importante hoje no contexto do futebol. E eu diria até no futebol, especialmente aqui do Brasil. Se você não tiver uma estrutura montada, uma gestão que possa ser compartilhada dentro do departamento de futebol, o clube pode não chegar a lugar nenhum. E o que eu quero dizer com isso? É que não adianta você ser só grande. Ah, você é grande no futebol, você tem nome no futebol, mas você não tem uma gestão que possa dar tranquilidade ao departamento de futebol para conseguir realizar o seu trabalho. Vou dar um exemplo aqui. O Vasco da Gama vai inaugurar logo, nos próximos dias, o seu moderno centro de treinamento. O Vasco da Gama, com os parceiros, está inclusive projetando a construção de uma arena para 42 mil torcedores. Mas o Vasco da Gama, que é do Rio de Janeiro, está devendo salário aos seus jogadores. A situação estava bem pior, mas até que o clube está conseguindo melhorar o quadro. Ainda tem atraso no pagamento dos jogadores e comissão técnica e funcionários, mas está tentando administrar isso. É resultado de gestão. O Santos, por exemplo, em São Paulo, deve salário aos seus jogadores e agora está procurando colocar em dia o Santos do Pelé, que tem uma baita de uma estrutura com o CT Edson Arantes do Nascimento, o CT Pelé. O Fluminense atrasa salário, o Botafogo também, o Sport de Recife, que está na primeira divisão, os salários de seus jogadores estão atrasados. O Cruzeiro, que é uma grande estrutura, o Cruzeiro está na segunda divisão, fruto exatamente da má administração financeira e de gestão do clube do Cruzeiro. Então a gente vai vivendo por aí, aqui no futebol brasileiro, essa realidade. E aqui no Nordeste, mais precisamente aqui em Alagoas, nós temos dois clubes na Série B, o CSA e o CRB, e que lutam para permanecer na Série B. Chegar à Série A, como o CSA chegou no ano passado e foi rebaixado, é uma consequência do trabalho. Esses dois times estão 100% rigorosamente em dia com seus compromissos financeiros. Não só com jogadores, funcionários, com comissão técnica, mas com os fornecedores, com os impostos que são arrecadados pelo governo rigorosamente em dia. Tanto o CRB, que tem um belo de um centro de treinamento, com 4 campos de futebol, com piscina aquecida, com alojamento para os jogadores, enfim, tem uma estrutura de time de primeiro mundo. O CSA, essa semana, assinou um contrato para o lançamento da construção do seu centro de treinamento também, que vão ser 5 campos de futebol e tudo aquilo que tem que existir dentro de um CT. Então, a gente quando discute
a condição do time, o nome do time, a estrutura, a projeção, é da primeira divisão, a gente tem que ver o que é que está por trás de tudo isso. Se tem uma gestão que possa realmente corresponder não só ao clube como um todo, mas especialmente o seu departamento de futebol, para que não fique passando vexame dentro da competição que está disputando. Tá certo, Júnior? Forte abraço para você. A gente volta a qualquer momento aqui do Nordeste do Brasil, dentro do PB Desporto. Tá legal, meu caro Jorge Moraes, em Maceió, Alagoas. Sem dúvida alguma, a estrutura é fundamental para você, para um clube de futebol, ter sucesso. Não tem como, né? Porque se você tem uma estrutura mínima que possibilite você ter um bom desempenho, né, sem dúvida alguma, de total importância. Agora, nós vemos situações distintas no Brasil. Você vê clubes, por exemplo, no sul do Brasil mesmo, Santa Catarina, um estado rico, não tem nenhum clube na primeira divisão nesse momento. Aliás, até quando eles ficam na primeira divisão, é aquela gangorra, né? Sobe e desce, sobe e desce. Na Bahia mesmo, no Nordeste, que é um estado rico, tem 2 clubes tradicionalíssimos, como Bahia e Vitória, e apenas o Bahia está na primeira divisão, né? O Vitória também fica nessa gangorra. Pernambuco, 3 equipes tradicionalíssimas, Santa Cruz, Náutico e apenas o Sport. Desses 3 está na primeira divisão nesse momento, mas também vive uma situação muito complicada, uma situação financeira das piores dos últimos anos, e também tem passado por essa gangorra de sobe e desce. Então, todo mundo quer, almeja jogar a primeira divisão, mas tem uma série de fatores, né, para possibilitar ou não esse desejo. E aqui na Europa, mais precisamente na Suécia, Cristiano Ronaldo, português de 35 anos, jogador da Juventus, e pela seleção portuguesa ultrapassou a marca dos 100 gols, 101 gols, justamente na partida, a segunda rodada, contra a Suécia pela Liga dos Campeões. Portugal vencendo por 2-0, Cristiano Ronaldo marcando os 2 gols, e agora está apenas a 8 gols de igualar o recorde, né, de jogadores com mais gols em seleção, que é do iraniano Ali Daeb, jogador que já encerrou a carreira. Então Cristiano Ronaldo tem tudo para chegar nessa marca. O jogador já falou por várias vezes que quando tiver um condicionamento físico para jogar em alto nível, vai seguir em frente. Quem é que duvida? O Cristiano Ronaldo é um atleta na concepção da palavra, né? E ainda é obcecado por quebrar marcas, um jogador fora de série. Há divergências, né? Muitos, o Messi é o melhor, o Cristiano Ronaldo que é o melhor. São estilos diferentes. A verdade é que ele já venceu também várias vezes o prêmio de melhor jogador da FIFA, e tem uma marca também das mais importantes, que é o de ser o melhor marcador da história do Real Madrid, equipe espanhola que ele defendeu por várias temporadas. Vamos agora até o Rio de Janeiro. Antônio Manuel Góes fala um pouco mais dessa questão dos torcedores, né, os torcedores brasileiros que encaram, né, tratam os treinadores como oposição aos clubes que os contratam. Olá, Antônio Júnior e gente do PB Desporto. Estabelecido no Brasil, notadamente a partir da consolidação das redes sociais da internet, o império da intromissão direta de grupamentos de adeptos do futebol, organizados através das intituladas milícias digitais. O que seria, em princípio, salutar participação coletiva, aproximando as agremiações desportivas e seus admiradores, foi transformado em instrumento de descabida pressão e ingerência, ao sabor de retrógradas concepções de mesa de botequim, transformadas em mandamentos de intolerância diante de eventual insucesso nas 4 linhas do gramado. O alvo principal da fúria dos torcedores com o desempenho de seu clube é, por óbvio, o treinador,
fato via de regra decorrente de precárias condições de trabalho, em geral prometidas e não cumpridas pelos cartolas, de calendários que atropelam etapas indispensáveis de planejamento e da própria limitação técnica dos futebolistas contratados. Caso nos permitamos uma rápida pesquisa apenas adstrita às séries A e B do Campeonato Brasileiro, constataremos a instabilidade que cerca o trabalho das chamadas comissões técnicas, submetidas à permanente fuzilaria de analfabetos em matéria de conhecimento tático, estratégico e fisiológico, providos, entretanto, de poder de fogo para a mobilização de turbas inquisitórias que vão dos xingamentos da arquibancada às ameaças criminosas, onde quer que os profissionais do futebol, treinadores principalmente, mas jogadores também, sejam flagrados em locais de lazer particular com suas famílias. Em suma, treinadores são recebidos com festa e sob a falaciosa tese do agora vai, a base do depois da tempestade vem a bonança, como se a vida real comportasse toques de magia em piscar de olhos, à medida de nossos mais sublimes desejos de novo tempo, em cujo processo entulham-se pelo caminho cadáveres de injustiçados. É assim que funciona o futebol brasileiro, onde dirigentes oportunistas e despreparados tiram de letra, malgrado suas inconsequentes gestões, acumpliciados a organizações marginais, travestidas de torcidas organizadas, que promovem o terror e dão as cartas do dia a dia dos clubes. Em tempo. Na possível prevenção contra eventuais tempestades, o catalão Domenech Torrent, treinador do Flamengo, passou a residir desde a última segunda-feira, dia 7, com seus imediatos trazidos da Espanha, nas próprias dependências do Ninho do Urubu, diante da imperiosa necessidade, diz ele, de correr contra o tempo para fazer do vitorioso elenco do ano passado, reforçado em 2020, nesse adverso cenário de pandemia, um conjunto de continuado sucesso, compatível com suas ideias construídas da longa e exitosa carreira em gigantes do futebol europeu. Com certeza, um impensável ponto fora da curva do futebol brasileiro, Antônio Júnior. Tá legal, Antônio Manuel Góes, no Rio de Janeiro. Não é de hoje que determinados grupos, chamadas organizadas, agem dessa forma. Recentemente, dias atrás, melhor dizendo, tivemos um ato reprovável, vandalismo total, com um grupo dessas chamadas organizadas invadindo o treinamento do Figueirense, equipe da Série B do Campeonato Brasileiro. Cenas de terror, ameaça a jogadores e membros da comissão técnica, rojões sendo jogados no campo de treinamento. E enquanto não houver punição para valer, enquanto não houver uma posição drástica com relação a esse tipo de atitude, já houve algum tipo de punição, mas praticamente nada em relação à quantidade de casos que nós já presenciamos no Brasil. Isso ocorre no mundo todo, mas no Brasil também, e nessa semana mais um fato profundamente lamentável. Como se não bastasse, ainda tem determinados youtubers de clubes que se acham no direito de atacar a imprensa, e muitos até dizendo que eles são jornalistas independentes, que eles são os verdadeiros jornalistas, porque na visão deles, jornalismo é defender o clube no qual ele se propõe a fazer aquele canal, falando do clube, defendendo o clube, ou seja, eles agem apenas como torcedores que são totalmente parciais, não relatam muitas vezes coisas equivocadas que podem ocorrer no clube, como foi no Flamengo, no caso dos garotos do Ninho. A diretoria se omitiu e eles, claro, também não fizeram crítica nenhuma. Agora, quando chega um treinador como o Domenech Torrent, nos primeiros resultados não foram positivos, já muitos pediram a saída do Domenech, já disseram que não, eu preferia o treinador XYZ, o Domenech não é o meu preferido, e já começaram a atacar o Domenech. Ou seja, é uma falta de respeito total, e eles procuram interferir, agir contra a imprensa, pedir para os seus seguidores deixarem de acompanhar os jornalistas, porque, segundo eles, esses agem contra o clube. O jornalista já fala a verdade, relata um fato que ocorreu e diz, não, isso não interessa, você não presta, você é uma ameaça. Ou seja, é a milícia digital, agindo ali
de forma absurda, e inclusive boa parte deles tem permissão para atuar nos jogos, como jornalistas, né, tem acesso ao credenciamento para os jogos, a carteira de determinadas associações de cronistas, e ficam, é algo inconcebível, porque eles ficam ameaçando os jornalistas e ainda tem espaço para trabalhar. Né? Na rede social, tudo bem, cada um faz o que quer, cada um fala o que quiser, é democracia. Agora, abusar isso para perseguir uma classe de jornalistas e para tentar ditar as normas do clube, como o clube tem que agir, é realmente um absurdo. Mas aqui na Europa, Gareth Bale, o jogador do Real Madrid, que não faz mais parte dos planos do Zinedine Zidane, o Real Madrid fez uma nova proposta para rescisão de contrato. Chegou a oferecer até 30 milhões de euros para ele receber o seu passe, ter o seu passe em mãos. O Gareth Bale, que já mostrou interesse em voltar a jogar pela Premier League, o ex-jogador do Tottenham, e possivelmente teremos essa rescisão sendo concretizada e o Gareth Bale indo para um outro clube. O PB Desporto fica por aqui, mas lembrando a você, pedindo a você para se inscrever no nosso canal, dar o seu like e compartilhar os nossos vídeos. A todos um abraço e até a próxima! Yeah.